Boa noite. Vocês estão bem? Já reparou que tem uma pessoa linda do seu lado aí? Chega pra ela e fala assim, ó, meu cara, como você é lindo, velho. Como você é linda. Que saudade que eu tava de você. Quanto tempo eu não te vejo. Bom, como o Guga mesmo disse, o Gus e a Tami e mais uma galerinha aí do nosso GD, do MAG, estão em Londrina. Né, eles estão participando do MAG Sul, que é o encontro de todas as comunidades da graça da parte de jovens aqui do Sul. Então, fica o abraço para eles aí, não sei se eles estão assistindo. E quando o Gus me desafiou para trazer a palavra, eu comecei a pensar no que eu ia trazer, comecei a orar, e Deus confirmou no meu coração o tema de processos. Porque é algo que tem falado bastante comigo, com a célula, com o nosso GCEM, e eu quis trazer para vocês aqui também do MAG. Quando a gente pensa em processo, eu lembro logo da nossa realidade hoje em dia, da realidade que a gente vive hoje em dia, porque nós vivemos num período onde o acesso à informação é muito rápido, né? Todo mundo tem um celular na mão, se você quiser pesquisar alguma coisa, você consegue pesquisar muito rápido. Então, o acesso à informação está bem rápido e instantâneo. E muitas das vezes isso afeta a nossa realidade, o nosso entendimento, porque a gente não quer passar por processos. Os processos da vida, eles existem para moldar... Obrigado, Matuzão. Deus abençoe. Para moldar o nosso caráter, transformar a nós mesmos. E muitas das vezes a gente não quer passar por conta dessa ansiedade de viver o que a gente tem para viver. A gente não pode perder tempo. A galera jovem aí tem Enem para fazer, tem vestibular para fazer, tem faculdade. Eu não posso perder tempo, não posso perder tempo. Precisa ser agora, precisa ser aqui, precisa ser agora. E isso tem nos afetado. Quantas vezes nos questionamos e nos perguntamos o porquê de estarmos passando por certas situações ou enfrentando algum tipo de dificuldade de lutas. Quantas vezes, no seu momento de angústia, você se questionou, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por esse aperto agora? Por que eu estou passando por essa luta nesse momento? Muitas das vezes a gente se pega nesse questionamento. E quando eu lembro de processo, e eu vejo a palavra, me vem logo em mente a história de José. Quantos aqui conhecem a história de José? Bastante gente, isso aí. Vamos abrir nossa Bíblia então lá em Gênesis 37. Se você achou, diga amém. Se não achou, diga misericórdia. Gênesis 37, a partir do versículo 1. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Era um X9, né? Fofoqueirinho, né? Os irmãos lá fazendo as coisas e ele já vindo contar. Jacó já era velho quando José nasceu e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Grava isso daí. Jacó já era velho, José nasceu e Jacó ficou muito feliz e começou a amar José mais do que os outros irmãos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com eles. Quantos aqui têm irmãos em casa? Às vezes vocês sentem que a sua mãe e seu pai amam mais o teu irmão do que a você? É embaçado, né?
Eu, eu tenho uma irmã, a nossa diferença de idades é 8 anos, eu cheguei primeiro. E, ela sentiu assim, o peso. Porque ela sempre falava, nossa, a mãe e o pai amam você mais do que a mim. Eu falei, lógico, eu sou o primogênito, cara. Eu dava uma cutucada também às vezes, não era fácil. Certa vez José teve um sonho, versículo 5. Certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim, escutem, que eu vou contar o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram, quer dizer que você vai ser nosso rei, que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim, ei, eu tive outro sonho. Dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e disse, o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas seu pai ficou pensando no caso. Um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José, venha cá, vou mandar você até Siquém, onde seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse, vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem e me traga notícias. Então dali do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou, o que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe onde foram? O homem respondeu, eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e, antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram, lá vem um sonhador, venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim, veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse, não vamos matá-lo, não derramem sangue, vocês podem jogá-lo nesse poço aqui no deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco. E sentaram-se para comer. De repente, viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse a seus irmãos, o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Voltou para o lugar onde seus irmãos estavam e disse, o rapaz não está mais lá, e agora, o que é que eu vou fazer? Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram, achamos isso aí, será que é a túnica do seu filho? Jacó a reconheceu e disse, sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e o devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto. E durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse,
Vou ficar de luto por meu filho, até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Essa é a tua palavra, Senhor. Então, que o Senhor venha falar aos nossos corações, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor, para nós nesse dia. Fala conosco, Pai. Estamos aqui, estamos disponíveis para Ti, em nome de Jesus. Amém? Complicada a história de Zé, né? Mas vocês perceberam como que ele falava com seus irmãos? Imagina o seu irmão chegar para você e falar assim: ei, pô, cara, tive um sonho que, mandava em você e você me obedecia na hora. Daí, Guga, o que você faz? Já pega assim no pescotapa e pô! Tá louco? Existia um propósito grandioso para a vida de José, mas ele não estava preparado e precisava passar por certas situações onde o seu caráter seria forjado e o seu destino liberado. Quantas vezes na nossa própria insensatez nos achamos prontos e preparados e clamamos: Senhor, faz algo novo, faça aqui, faça agora. Mas será que você está realmente preparado para o que Deus tem disponível para você? Será que se Deus chegar assim agora, você, Edu, toma, faz. Será que você vai entender? Será que você vai compreender o tamanho desse chamado, o tamanho do que Ele tem preparado para você? Será que você tem todas as ferramentas necessárias para cooperar com Deus? Mais à frente na história, José foi vendido a Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Enquanto José esteve presente em sua casa, ele foi próspero, pois Deus estava com ele durante todo esse processo de escravidão no Egito. Isso aqui é muito legal porque, independente do que você está passando, eu não sei como você chegou aqui, se você está bem, se você está passando por luta, eu não sei qual é o teu processo, eu não sei qual realidade você está inserido. Se existe dor, se existe luto, se existe tristeza, se existe dificuldade. Mas, uma vez que você é chamado de filho de Deus, uma vez que você vive essa vida de intimidade com Ele, e uma vez que você entende que esse processo vai te levar para algum lugar, se Deus está nesse processo, cara, não existe como você cair de vez e ficar prostrado. Se você caiu, vai existir uma oportunidade de você levantar. Porque Deus está disponível para te ajudar. Amém? Estão comigo? Estão entendendo? Pula um pouquinho aí para Gênesis 39, versículo 6. Nesse mesmo ambiente de prosperidade, onde José estava inserido, mesmo que como escravo de Potifar, numa terra que ele não conhecia, ele foi tentado. E aqui em Gênesis 39, a partir do versículo 6, descreve isso. Potifar, ele tinha uma esposa. E José, como era novo, ele era bem galã, assim, sabe? Bem bonitão. Daí, quando a esposa de Potifar viu José, cara, não pensou duas vezes. Ela queria ir para cima do cara. E foi para cima do cara de jeito. De jeito mesmo. Ei, bora. Pô, você está sozinho comigo aqui, cara. O que você tem a perder? Mas olha só o posicionamento de José. Versículo 6. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia.
José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: venha, vamos para a cama. Bora. O cara não está em casa, velho. Tu é bonito e tal, e aí? Ele recusou, dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que eu quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Olha só o mindset, palavra bonita, né? O mindset de José. O cara estava como escravo em uma terra que ele não conhecia. Ele poderia negar a Deus e falar: cara, Deus não me ama, cara. Deus me deu sonhos, revelações, eu fui contar para os meus irmãos, eles vieram, me venderam, olha onde eu estou agora. Eu vou aproveitar. É oportunidade? Jogar fora? Não, mesmo assim, ele lembrou de que Deus estava com ele. E o quão imoral seria praticar o que a esposa de Potifar tinha proposto para ele. Versículo 10. Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: venha, vamos para a cama, agora. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que ao fugir ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: vejam só este hebreu que o meu marido trouxe para casa, está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. E aí contou a mesma história assim: esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito o seu escravo me tratou. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Mais uma vez, José, além de estar numa terra que ele não conhecia, distante da sua família, foi jogado na prisão e mesmo assim Deus o abençoou. Deus estava com ele, Deus trouxe prosperidade. O carcereiro, pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. Imagina que loucura. Vi um cara, do nada, que foi acusado de atacar uma mulher de destaque, porque era a esposa de Potifar, e Potifar tinha um cargo de destaque no Egito. E você simpatizar com o cara, você vê que o cara não é aquilo, e ele fala: irmão, toma aqui a chave, fica contigo aí, cuida para mim aí. Isso não é loucura? Não é? Isso é graça de Deus. Amém? O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Daí vem uma chave para você: em meio ao processo de Deus, o que o diabo mais vai tentar é tirar o seu foco. Se você está num processo, seja lá ele qual for,
O diabo vai tentar tirar o teu foco. Vai tentar tirar a atenção do que realmente importa. E vai tentar fazer você cair e deixar você prostrado no chão, te acusando. Mas entenda que você é uma bomba relógio e Deus é o seu cronômetro. Não ceda às pressões externas, permitindo que o inimigo corte o fio certo. Não ceda. Seja lá qual seja a pressão que você está sofrendo, externa, durante o seu processo, não ceda. Permaneça firme. Permaneça constante. Após ser levado para a prisão, José recebe o dom de interpretação de sonhos. Não vou me prolongar mais, porque senão a gente vai ler aqui o capítulo até o final de Gênesis com a história dele. Mas, após ele ser levado para a prisão, Deus dá o dom de interpretação de sonhos para ele. E certa vez foram colocados lá 2 pessoas de confiança do rei, e eles traíram o rei de uma forma, o rei do Egito, o faraó. E eles tiveram um sonho. E José conseguiu interpretar esse sonho. E a partir dessa interpretação, um daqueles que foram presos foi solto e voltou a trabalhar para o faraó. Só que ele tinha prometido para José, que ele falou assim: tu salvou minha vida. Eu tive esse sonho, Deus te revelou o que era esse sonho, e agora eu vou conseguir voltar para a minha vida. Então eu vou falar de você. Eu vou tirar você dessa. Você vai sair da prisão. E ele esqueceu. Simplesmente esqueceu. Mas certo dia o faraó teve um sonho. E ele lembrou de José. José, cara. José interpreta sonho. Faraó, tem um cara massa aí que interpreta sonhos. Quem é? José. Está na prisão lá. Chama ele aqui. José foi, interpretou o sonho. E esse sonho era um período de escassez que viria a acontecer em toda a terra do Egito. De fome. E José, ele orientou o faraó e falou assim: você precisa de alguém de destaque que oriente o seu povo quando vier pegar alimento e mantimento, porque você vai passar por um período de escassez, não vai ter comida. E daí o faraó simplesmente soltou uma assim: você é esse cara, não tem outra pessoa, você que tem que ficar. E foi aí que José se tornou governador do Egito. O cara que foi vendido como escravo, que depois foi jogado na prisão, acusado por um crime que ele não tinha cometido, se tornou governador do Egito. Para vocês terem noção, o governador do Egito, ele só reportava ao faraó. Acima dele não tinha ninguém. Pensa. O cara era firmeza. E todo esse processo foi necessário para que José amadurecesse, para que seu caráter fosse formado, para que ele entendesse que, independente das circunstâncias, Deus continuava sendo Deus. E porque lá na frente existia um propósito. José não estava ali por estar. Ele não foi vendido para o Egito por puro acaso. Ele poderia ser vendido para qualquer lugar. Poderia passar uma outra caravana ali e comprar ele como escravo e levar para outro lugar. Mas Deus quis levá-lo para ali. Então existia um propósito. Existia um porquê. E isso foi necessário. Aquele José mais novo, lá de trás, que chegava para o irmão e falava assim: eu estava lá, vocês se prostravam diante de mim. Vocês acham que tinham capacidade de se tornar governador do Egito? Não tinha.
Então o processo ele é importante. E daí eu separei 3 passos para a gente passar pelo processo. Primeiro passo, se recorde de onde você veio, de onde você estava. Se recorde. Você não veio do nada e não vai para lugar nenhum. Você não nasceu por acaso, por puro fruto do acaso. Nasceu, que bênção. Tá aí agora aí. Não é isso. Você veio ao mundo por um propósito, por uma razão. E mesmo que o seu passado tenha sido ruim, ele serve para te lembrar daquele lugar que você não pertence mais. Ele serve para mostrar a manifestação da glória de Deus. Porque se hoje você está aqui, salvo, regenerado, é porque você foi alcançado pela graça de Deus. Então você olha para o seu passado, não como, olha só de onde eu vim. Nossa. Não, você olha, cara, eu vim dali, mas hoje eu estou aqui. Eu saí daquele lugar para estar aqui hoje. Amém? Segundo passo, entenda onde você está agora. Primeiro passo, se recorde de onde você veio. Segundo passo, entenda onde você está agora. Enquanto José esteve no Egito, ele nunca negou a sua fé e agiu contra o Senhor. Como eu falei, ele poderia ter aproveitado aquela oportunidade com a esposa de Potifar. Ele poderia ter negado a Deus e falado, não vale a pena. Olha onde eu estou agora. Não tenho mais nada. Não. Ele permaneceu firme em todas as circunstâncias durante o processo que ele estava passando. Enquanto escravo na casa de Potifar, enquanto preso e enquanto governador também do Egito. Terceiro passo, saiba para onde você vai. Todo processo tem um fim, um propósito e um objetivo. Peça a Deus que traga descanso ao seu coração, que traga entendimento disso. Nada começa, tem um meio e termina ali. Existe um final, existe um propósito. Às vezes a gente se pergunta por que a gente não está vivendo tudo isso que eu coloco diante de Deus. Senhor, por quê? Eu faço meu devocional, eu oro, eu jejuo, eu vou na célula, eu vou no MAG, eu vou no culto de domingo. Mas por que a gente não inverte, então a gente ora, Senhor, eu entendo que o Senhor tem planos maiores para mim. E eu quero saber onde eu estou agora. Eu preciso entender onde eu estou agora, para que eu possa amadurecer e eu possa crescer segundo a Tua vontade, para que eu possa receber aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu conheci a Carol, qual foi o ano, 2012? 2013 eu conheci a Carol. Moleque, adolescente, louco das ideias. Vi um vídeo dela cantando no YouTube, falei, bonitinha, né? Bonitinha, voz legal. Vou chamar aqui. Daí vi lá na descrição, lá no perfil, tinha o Twitter dela. Vou chamar. Fui lá no Twitter dela, tinha postado sobre a Oficina G3. Quantos aqui conhecem a Oficina G3? Uma banda bem legal aí de rock. Daí ela tweetou, eu tuitei também. Eu falei, nossa, muito abençoada essa banda, né? Evangélico, assim, muito abençoada essa banda. Daí ela, sim, muito abençoada mesmo, né? Glória a Deus e tal. 2 adolescentes stalkeando, entendeu? Uma outra ali falando, conversando. Vocês acham que naquele período eu poderia começar alguma coisa com ela? Claro que não, cara. Eu era um adolescente, cara. Não tinha formação, não tinha ideia do que eu ia viver profissionalmente, não tinha nada. Morava com meus pais ainda. Nada. Como é que eu vou começar alguma coisa? Teve que passar
5 anos, desde quando a gente conversou a primeira vez no Twitter, 5 anos, e dentro desse período de 5 anos, a gente se falou algumas vezes, daí parava, depois voltava a se falar, daí voltou a se falar, daí a gente voltou a se falar com mais intensidade, daí eu falei, não, eu vou aí te conhecer, e eu vim para cá conhecê-la. E foi no período certo. Foi quando a gente começou a namorar, um namoro com propósito, já com o entendimento de que, cara, namoro não é para beijar na boca. Ei, um recadinho para você aqui, uma dica, ó. Não legalize a sua ficada com o título de namoro, beleza? Você está errado do mesmo jeito. Você está assumindo um compromisso que você não quer assumir. É duro ouvir isso, mas é verdade. Porque a gente fala, se você sair beijando todo mundo aí, é errado, é pecado. Vai te fazer mal, cria laço de alma. Se a pessoa tiver um hálito ruim, pior ainda. É errado, brother. Aí você vai e fala, é errado? Ah, beleza, então. Pô, mas fulano beija bem, eu vou começar a namorar com ele. Eu legalizo a minha ficada, entendeu? Você está pecando do mesmo jeito, cara. Então assim, não legaliza a sua ficada, beleza? Sai fora disso, mete o pé. Teve que passar esse período de 5 anos para a gente começar a namorar um namoro segundo o coração de Deus, o propósito de Deus. Tanto que a gente começou a namorar, a gente namorou à distância. E num curto período a gente já noivou, porque a gente entendeu que era o propósito de Deus que a gente ficasse junto. A gente ficou junto, a gente noivou, a gente casou no meio da pandemia. E sai para lá, diabo. A pandemia não vai parar nós não, tá louco? Casamos do jeitinho que a gente queria, né, amor? Casamos e tal. E hoje ela tá ali, ó. Há 2 semanas de ter a nossa baby. Que foi presente de Deus também. Então, assim, tudo tem um processo, tudo tem um propósito, tudo tem um plano. Cara, quando eu era adolescente, a minha carcaça melhorou um pouquinho agora, mas eu era pior, cara. E eu via a galera namorar, eu ficava, por quê? A galera namora, eu não namoro, quem eu gostava não gostava de mim. Já era difícil. Daí eu gostava da pessoa, e a pessoa não gostava de mim de volta, cara. Eu falei, não, cara, tem alguma coisa errada comigo, cara. E daí eu fiz uma oração. Eu chamo de oração, mas na verdade foi uma revolta com Deus, assim. Eu lembro como se fosse ontem, eu estava saindo da igreja lá no Rio. Daí eu falei assim, fulano tá namorando, tô aí solteiro, que saco, cara. Eu falei assim, se é Deus mesmo, então tá. Quero uma menina ruiva, que canta, que me atraia para os caminhos do Senhor, que seja bonita, aleluia. Comecei, cara, na minha cabeça assim, ó, na loucura. E daí eu conheci Carol. E bateu exatamente com o que eu tinha conversado com Deus. Então peça para Deus, que Ele faz, de verdade. Em qualquer área da sua vida, eu estou trazendo essa situação para vocês, para exemplificar, para ficar mais fácil vocês entenderem. Mas em qualquer área da sua vida, peça, seja específico com Deus. Amém? Está acabando já, tá? Em Gênesis 45, do versículo 4 a 8, vemos o porquê José passou por tudo o que teve de passar. Lá no versículo 4 a 8 diz o seguinte, e José disse, isso aqui foi quando aconteceu toda uma história com a família de José, que foi buscar alimento no Egito, e José reconheceu a família, e daí rolou lá um certo... vou pregar uma peça nesses caras aí. Os caras me trouxeram para cá, onde eu estou agora. Mas aí quando José foi revelar para sua família, para os seus irmãos, que era ele realmente, José, ele chegou assim e falou, cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou, eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes, nem aborrecidos, como vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá.
Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus quem me mandou. Não foram os irmãos que mandaram José para lá, foi Deus que permitiu que aquilo acontecesse, por um propósito muito maior ainda. Então, eu não sei, de novo, eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a sua dor, mas se você está passando por alguma coisa, Deus tem um propósito nisso. Existe um porquê. Existe uma luz no fim do túnel. E se tem Deus no propósito, se tem Deus no processo, existe propósito. Não pare, não desista no meio do trajeto, existe algo muito maior preparado para você. E se estiver muito difícil, se lembre que nós fomos chamados não para transformar a realidade deste mundo, mas a nossa mente. Às vezes a gente acha que, eu preciso mudar a situação do mundo, cara, o mundo está caótico, amém. Seja luz no mundo, sim. Mas não é pelas suas próprias forças, não é pelo seu esforço, não é pelo quanto você ora, não é pelo quanto você jejua. É sobre isso aqui, mudança de mente. Paulo, em Romanos 12, diz o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Eu não sei qual é a vontade de Deus para mim. Aqui, transforma a tua mente primeiro. Peça a Deus para que Ele renove a sua mente, para que Ele abra a sua visão e você entenda o que Ele tem preparado para você. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A sua dor não é a vontade de Deus, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém? Queria chamar a galera do louvor já para subir. Então a partir do momento que você transforma a sua mente, que você experimenta aquilo que Ele tem preparado para você. Então, se você não está enxergando, se você não está vendo o cuidado de Deus durante o seu processo, durante aquilo que você está enfrentando, peça para que Ele renove a sua mente nessa noite. Para encerrar, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Sabe por quê? Porque Ele tem teu nome escrito nas mãos dEle. Isaías 49, 15 e 16. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês, diz o Senhor. Vejam, escrevi seu nome na palma de minhas mãos. Escrevi seu nome nas palmas de minhas mãos. Deus não se esqueceu de você. Ele se lembra de você. Ele está com você durante todo o seu processo. Seja ele qual for. Saiba descansar, repousar nos braços de Deus. Encontre em Deus, encontre em Jesus esse lugar de conforto. É difícil? É complicado? A vida cristã não é chocolate o tempo inteiro. Tem uns dias ali que você vai ter que comer um jiló, um limão. Não é que é? Não é? Não vou mentir para vocês.
mas todo o processo tem um final. A equipe do louvor vai estar ministrando uma música. Se coloque de pé onde você está aí agora e tire esse momento para você descansar em Deus. Descansar nos braços dele, repousar, saber que você tem um lugar de descanso, que você não precisa se preocupar. Porque ele tem um propósito para você, algo muito maior do que você possa imaginar. José foi preso, José foi entregue como escravo, José foi preso, e mesmo assim ele não desistiu, ele permaneceu firme, ele não negou a sua fé, ele descansou em Deus, sabendo que ele tinha algo maior para ele, e esse algo maior chegou. E para nós que vivemos no período da graça, esse maior chegou, e o nome dele é Jesus Cristo, amém? Então desfrute desse momento agora. Não se preocupe com quem está do seu lado. Não se preocupe com o que você passou hoje ou nessa semana. Descanse nos braços de Deus.